Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e bem-vindos a mais um dia de Veda. No vídeo de hoje vocês vão conferir a quarta e última parte da minha Bookshelf Tour. Nessa última parte da Bookshelf Tour, vocês vão conferir todos os livros que eu tenho na quarta e quinta prateleira da estante, sem contar os mangás que estão na quarta prateleira, além dos livros que estão lá na minha cabeceira. Então pode ser que esse vídeo fique um pouquinho grande, mas tem bastante coisa pra mostrar. Então vamos lá para a última parte do meu tour pela estante. Então aqui no cantinho eu tenho dois romances de época da série Clube dos Canalhas. O primeiro é Entre o Amor e a Vingança, que eu gostei muito da leitura, me diverti bastante. E o segundo é Entre a Culpa e o Desejo, que eu também gostei muito. Aqui vem a minha saga Encantadas. O primeiro volume é Veneno, que eu gostei bastante da leitura. O segundo volume é Feitiço, que eu também gostei muito. E o terceiro volume é Poder, que pra mim fechou a trilogia de uma forma maravilhosa. Adorei esse último volume. Aqui vem a minha série Feios, do Scott Westerfeld. O primeiro volume é Feios, esse daqui foi o único da série que eu li e eu gostei da leitura. O segundo é Perfeitos, que eu ainda não li. O terceiro volume é Especiais. O quarto volume é Extras. Tenho também Nenhuma Razão para Partir, do Seth Cameron. Fiz a leitura desse livro há muitos anos, mas eu lembro que eu gostei bastante. Que eu tenho Não Sou Esse Tipo de Garota, da Siobhan Vivian. Fiz a leitura desse livro durante a maratona literária de inverno. E foi um livro assim, bem ok. Eu achei que a história se perdeu um pouquinho, mas até que eu gostei. Aqui vem todos os meus livros da Sophie Kinsella. O primeiro é Fiquei com Seu Número, que eu li há uns anos atrás, eu adorei a leitura, é meu preferido dela. O segundo é O Segredo de Emma Corrigan, que foi o primeiro que eu li, eu gostei muito da leitura. O terceiro é Lembra de Mim, que é o meu segundo favorito, adorei a leitura desse livro. O quarto é A Lua de Mel, que eu também gostei bastante da leitura. O quinto é Samantha Sweet, Executiva do Lar, esse livro também é muito divertido. O último livro único dela que eu tenho é Menina de 20, que eu também gostei muito. Aí aqui vem a minha coleção da Beck Bloom. O primeiro é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que eu gosto bastante. O segundo é Beck Bloom, Delírios de Consumo na Quinta Avenida. O terceiro é As Listas de Casamento de Beck Bloom. O quarto volume é A Irmã de Beck Bloom, eu só li até esse volume, e esse daqui foi o mais fraco da série, apesar de eu ter gostado também. O quinto volume é O Chá de Bebê de Beck Bloom. O sexto volume é Mini Beck Bloom, Tal Mãe, Tal Filha. Tem mais 2 ou 3 da série, mas eu ainda não comprei. Aí aqui eu tenho 2 livros da Sophie Kinsella escrevendo como Madeleine Wickham. O primeiro é Quem Vai Dormir com Quem, que eu fiz a leitura durante a MLI e gostei bastante. O segundo é Louca para Casar, que eu ainda não li. Aí aqui vem 2 livros da Stacey J, que é aquela série Julieta Imortal. O primeiro é Julieta Imortal, que eu lembro que eu gostei bastante da leitura. E o segundo é Romeu Imortal, que eu gostei mais ainda do que do primeiro. Que eu tenho O Passado Esteve Aqui, da Stella Carr. A história desse livro se parece bastante com a história daquele filme Em Algum Lugar no Passado, mas esse daqui não é o livro que baseou. E aqui eu tenho meus livros da Stephanie Perkins. O primeiro é Anne e o Beijo Francês, que eu gosto bastante. O segundo é Lola e o Garoto da Casa ao Lado, que eu gostei mais ainda. E o terceiro é Aile e o Final Feliz. Eu não sei se eu gostei mais da leitura desse aqui ou de Lola. Não sei qual é o meu preferido. Aí aqui tem 2 livros de contos que foram organizados pela Stephanie Perkins. O primeiro é O Presente do Meu Grande Amor, que são histórias de Natal. Eu adorei esse livro. E o segundo é Aconteceu Naquele Verão, que eu também gostei muito. São histórias de amor, histórias que se passam no verão. Aí aqui no cantinho vem todos os meus livros da Stephanie Meyer. Aqui eu tenho A Hospedeira, que é um livro único dela. Eu gostei muito. Ele é bem ficção científica, achei bem legal. E depois eu tenho a minha saga Crepúsculo. O primeiro volume é Crepúsculo. O segundo volume é Lua Nova, o terceiro volume é Eclipse, o quarto volume é Amanhecer, e eu tenho também A Breve Segunda Vida de Britannia, que é como se fosse um volume 3,5. Eu tenho Formaturas Infernais, que eu fiz a leitura há um tempo atrás. Eu guardo aqui porque tem um conto da Stephanie Meyer. Eu lembro que eu achei o livro ok. Aqui eu tenho Amores Infernais, que eu lembro que eu li até mais ou menos a metade, mas eu acabei parando a leitura. E aqui eu tenho o último, que é Beijos Infernais, que eu ainda não li. Aqui eu tenho A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Esse livro eu tive que ler na faculdade, eu lembro que eu gostei muito. Aqui vem todos os meus livros da Susan Fox, começando pela série Wild Right to Love. O primeiro é De Repente o Amor, que é o meu favorito da série. O segundo é De Repente o Destino. O terceiro é De Repente é Ele. E o quarto volume é De Repente o Desejo. Os livros estão na ordem cronológica e não é a ordem que foi lançada aqui no Brasil. Aí aqui eu tenho 2 livros da série Caribou Crossing. O primeiro é Um Amor Perfeito e o segundo é Um Sonho Perfeito.
Aqui eu tenho 2 livros da Susan Hubbard. O primeiro é A Sociedade do S. Eu não gostei muito da leitura desse livro. E o segundo é O Ano dos Desaparecimentos, que eu não fiz a leitura e eu não sei quando eu vou fazer, porque ele é a continuação de A Sociedade do S e não tô muito animada não. Aqui eu tenho Garota Interrompida, da Susana Kaisen. Eu gostei bastante da leitura desse livro e eu fiquei muito querendo assistir o filme, mas até hoje eu não assisti. Aqui eu tenho meu box de Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. O primeiro é Jogos Vorazes, o segundo é Em Chamas, que é o meu preferido da trilogia, e o terceiro volume é A Esperança. Aqui eu tenho a minha trilogia Estilhaça-me, da Tahereh Mafi. O primeiro volume é Estilhaça-me, eu gosto muito dessa trilogia. O primeiro e segundo livro tem jackets. Essa foi a primeira capa que foi lançada aqui. O segundo volume é Liberta-me. A capa dele é assim, eu acho essa capa muito feia. E o terceiro volume é Incendeia-me. Eu acho linda essa capa e eu adorei o final da trilogia. Estou muito ansiosa pelos próximos livros. Agora parece que vai ter uma outra trilogia, alguma coisa assim. Aqui eu tenho 2 livros da Thaís Cortez. O primeiro é O Último Homem do Mundo, que eu gostei muito. E o segundo é Acima de Nós, que eu também gostei muito da leitura. Aí depois vem os meus 2 livros da Tamara Weber. O primeiro volume é Easy, que é um new adult que eu adoro. E o segundo volume é Breakable. Esse daqui conta mais ou menos a mesma história de Easy, só que pela perspectiva de outra personagem. Aqui eu tenho a Canção de Alana, da Tamora Pierce, que foi um livro que eu gostei muito. Tenho também Casei Agora, da Tatiana Amaral, que é um dos livros mais engraçados que eu já li. Aqui eu tenho 2 livros da Tatiane Durães. O primeiro é As Faces da Luz, que é o primeiro volume da trilogia Arcantátias. Eu adoro esse livro, quero muito ler o segundo logo. E o segundo é Desejo e Honra, que eu gostei bastante da leitura, ele é um romance de época. Tenho Casa Organizada, da Thaís Godinho. Esse é um livro que traz dicas super legais. Aqui eu tenho A Leitora, da Tracy Chea. É o primeiro volume da série Mar de Tinta e Ouro. Gostei muito da leitura. Aqui eu tenho meu queridinho Bonequinho de Luxo, do Truman Capote. Esse livro baseou um filme com Audrey Hepburn, que é um dos meus filmes favoritos da vida. Aqui vem a minha trilogia do Mago Negro, da Trude Canavan. O primeiro volume é O Clã dos Magos. O segundo volume é A Aprendiz. E o terceiro volume é O Lorde Supremo. Eu tinha muita vontade de fazer a leitura dessa trilogia, mas até hoje eu não li. Aqui eu tenho 2 livros da Victoria Schwab. O primeiro é Um Tom Mais Escuro de Magia, que ela escreveu como V. E. Schwab. Eu gostei muito desse livro. E o segundo é A Melodia Feroz, que eu amei a leitura. Aqui eu tenho 3 livros da Vanessa Martinelli. O primeiro é Amigos e Inimigos, que é um livro bem legal. E a continuação é Amigos e Inimigos, A Formatura, que eu também gostei muito. Aí eu também tenho As Crônicas de Fiorella, que é bem legal. Aqui eu tenho 2 livros da Veronica Roth. O primeiro é Divergente, que é uma distopia que eu adoro, mas eu só li esse primeiro livro. E o segundo volume é Insurgente, que eu ainda não li. Aqui eu tenho Chagas da Condenação, do Victor F. Miranda, que eu nunca li, eu ganhei no sorteio há muito tempo atrás. Aí aqui no cantinho eu tenho 2 edições de Os Miseráveis. A primeira é essa aqui, que é uma edição adaptada. Ela foi traduzida e adaptada pelo Valcer Carrasco. E a outra edição é esse calhamaço aqui, que eu já fiz a leitura e eu adoro. Adoro essa história. Agora já não dá pra usar o tripé mais. Nessas 2 prateleiras ficam as minhas malinhas do turista literário. Aí eu tenho alguns livros que ficam nessa última prateleira. Ó. São livros meio aleatórios, eles não têm uma ordem específica, mas eles continuam aquela segunda prateleira e tem alguns variados. Aí, como essa última prateleira é muito ruim, o tripé não alcança, eu vou colocar na prateleira de cima para vocês poderem ver. Começando no cantinho eu tenho a coleção do Monteiro Lobato. Essa coleção é dividida entre A e B, a minha série B. O primeiro volume tem As Aventuras de Hans Staden e Geografia de Dona Benta. O segundo volume tem Don Quixote das Crianças e o Minotauro. O terceiro volume tem A Reforma da Natureza e a Chave do Tamanho. O quarto volume tem Os 12 Trabalhos de Hércules. O quinto volume tem História do Mundo para as Crianças. E o sexto volume tem Serões de Dona Benta e a História das Invenções. Eu acho essa coleção super bonita, mas eu ainda não li nenhum livro. Aqui eu tenho Clássicos Favoritos de Todos os Tempos, que é um livro da Disney. Ele é lindo, adoro esse livro. Aqui eu tenho uma antologia poética do Vinícius de Moraes. Tenho também O Noivo da Princesa, do William Goldman. Esse livro baseou um filme que eu adoro, que é A Princesa Prometida. Eu adorei esse livro também. Aí eu tenho 2 livros do William Shakespeare. O primeiro é A Megera Domada, que eu li durante a MLI e adorei. E o segundo é Romeu e Julieta, que é o meu favorito dele.
E aqui eu tenho As Aventuras de Pi, do Ian Martel. Esse livro aqui eu não li e também não assisti ao filme. Aí depois começa a minha coleção Primeiro Amor. Essa coleção tem 19 títulos, cada um escrito por um autor. E é uma série que eu amo, já li todos os livros, alguns já li várias vezes. O primeiro que eu tenho aqui é Coração Dividido, da Janet Quinn Harkin. Tem Os Jogos do Amor, da Elizabeth Chandler. Sim, é a mesma autora de Beijada por um Anjo. Tenho Só Podia Ser Você, da Stephanie Doyle. Tenho Presente do Amor, da Diane Schweven, alguma coisa assim. Meu Suposto Namorado, da Elizabeth Winfrey. A Linguagem do Amor, da Kate Hamburg. Confia em Mim, da Karen Scott. O Amor Pode Esperar, da Catherine Applegate. Se não me engano, esse daqui foi o primeiro da coleção que eu li. Mais que um Amigo, da Elizabeth Winfrey. Esse daqui é o meu preferido da coleção, acho que eu já li umas 9 vezes ou 10. Meu Primeiro Namorado, da Kelly West, ou Kaylee West, não sei. Esse daqui eu acho que foi o primeiro, eu não sei qual dos dois. O Amor Chegou de Surpresa, da Arlene Presser. Um Verão Inesquecível, da Elizabeth Craft. Meus Três Namorados, da Alexis Page. Do Jeito que Eu Sou, da Lynn Mason. Ensaio de um Beijo, da Elizabeth Bernard. É um dos meus favoritos também. Juntos para Sempre, da Cameron Doke ou do Cameron, não sei. O Segredo de Mallory, da Diane Não. A Garota dos Meus Sonhos, da Cheryl Zack, eu acho que é a autora, não tenho certeza. E por último, 10 Razões para Amar, da Lisa Abrams. Aí eu tenho meu dicionário de espanhol e o meu dicionário de inglês. Aí depois vem alguns livros que eu ganhei faz pouco tempo, eu mostrei no último book haul e eu ainda não coloquei nos seus devidos lugares. Primeiro é Fernando Pessoa, Outra Vez Te Revejo. Tenho também O Amor de Pedro por João. Helena, do Machado de Assis. A Ilustre Casa de Ramírez, do Essa de Queiroz. Morte na Primavera, da Magdalene Nabi. Seja o Detetive, da M. Diane Vaught. Os Melhores Jornais do Mundo, do Matias M. Molina. A Maneira Negra, do Rafael Cardoso. O Calcanhar de Memórias, do Luiz Pimentel. A Coragem de Crescer, da Maria de Mello. Juca Mulato, do Menotti del Pitia. Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto. Noite em Pigalle, do Simon Lane. A Secretária de Borges, da Lúcia Bittencourt. E tem também esse livro que foi a minha mãe que ganhou, que eu guardo aqui, que é Ginástica Rítmica Adaptada no Brasil. Nessa prateleira começam os meus mangás. Vocês devem ter percebido que o certo seria os livros estarem aqui. Só que como eu fiz essa prateleira antes, eu acabei deixando os mangás aqui e coloquei os livros na prateleira de baixo. Mas enfim, começando aqui no cantinho, eu tenho Kingdom Hearts 2. Esse daqui é o volume 7 da segunda saga de Kingdom Hearts. E eu gosto muito dessa história, mas eu só tenho esse volume. Pretendo comprar os outros, quem sabe eu ache. Aqui vem a minha coleção de Princesa Quilala. Esse é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. E o último volume, que é o volume 5. Gosto muito dessa série de mangás, é um mangá da Disney. É super fofo, super divertido. Aí aqui eu tenho 2 volumes de A Guerra. Esse é o volume 1 e esse é o volume 2. A Guerra tem uma proposta bem legal, mas eu me decepcionei bastante com o final. Aqui eu tenho The God's Lie, que é um volume único da Kaori Ozaki, é bem legalzinho. Aqui eu tenho The Wedding Eve, que é outro volume único, que tem algumas histórias curtas, é legalzinho também. Aqui eu tenho 2 mangás da Keiko Suenobu. O primeiro é Vitamin, que é um volume único que fala sobre bullying, é muito legal. E o outro é o volume 1 de Limit. Eu gostei muito dessa história, mas eu ainda não completei. Aqui eu tenho o volume 1 de Tila Veru. Eu me interessei por essa história, só que ela tem acho que 24 volumes, alguma coisa assim. Eu já estava completando muitas coleções e eu acabei não lendo esse volume, então eu meio que abandonei a série. Aqui vem meus 3 volumes de Anohana. Esse é o primeiro volume, o segundo volume e esse é o terceiro volume. Eu gosto muito de Anohana, é uma história super bonitinha, vale muito a pena. Aí aqui vem a minha coleção de Mag. Ela não tá completa, ela só tá completa até o volume 16 e depois eu tenho a partir do volume 23 até o 26. Mas Mag é uma coleção que eu gosto muito. Esse é o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15,
e o 16. Aí vem o volume 23, o volume 24, o volume 25 e o volume 26. Aí aqui vem todos os meus mangás da Naoko Takeuchi, que são mangás de Sailor Moon. Esse é o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume, o quarto volume, o quinto volume, o sexto volume, o sétimo volume, o oitavo volume, o nono volume, o 10º volume, o 11º volume e o 12º volume. Esse é o último mangá da série mesmo de Sailor Moon. Aí eu tenho Short Stories volume 1 e o Short Stories volume 2. Tenho também Codinome Sailor V volume 1 e Codinome Sailor V volume 2. Sailor Moon é um anime que eu gosto muito, uma série de mangás que eu gosto muito, e foram os primeiros mangás da minha coleção. Aí aqui começam os meus mangás do Clamp. Começando pelas Guerreiras Mágicas de Rare. Essa daqui é aquela edição meio tanco, em 12 volumes. Tem uma outra edição que é em 6 volumes, mas a minha é antiga. Então eu tenho aqui o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume, o quarto volume, o quinto volume, o sexto volume, o sétimo volume, o oitavo volume, o nono volume, o 10º volume, o 11º volume e o 12º e último volume. Aí aqui eu tenho o primeiro volume de Sakura. Eu gosto muito dessa história, só que eu ainda não completei a minha coleção, mas eu adoro. Aí aqui eu tenho a minha coleção de Wish. Esse é o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume e o quarto volume. Eu gosto muito de Wish, é uma das minhas séries favoritas do Clamp. Aí aqui vem a minha coleção de Kobato, também é uma das minhas favoritas do Clamp. Esse é o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume, o quarto volume, o quinto volume e o sexto e último volume. Aí aqui vem minha coleção de Chobits. Diferente dos outros mangás do Clamp, esse daqui é um seinen ou um shonen, se não me engano. Os outros que eu tenho são shoujos. Esse daqui é o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume, o quarto volume, o quinto volume, o sexto volume, o sétimo volume e o oitavo volume. Finalizando a prateleira, aqui no cantinho eu tenho o Homem de Várias Faces. Esse é o volume 1 e esse é o volume 2. Continuando aqui no cantinho com o Clamp, eu tenho Shunkaden, que é um volume único. Tenho também A Pessoa Amada, que é um conjunto de ensaios bem curtinhos, é bem legal. Aí aqui vem meus mangás de Orange da Ichigo Takano. Esse é o volume 1, esse é o volume 2, o volume 3, o volume 4 e o volume 5, que é o último. Eu gosto muito dessa história. E aqui em cima também, deitadinhos, eu tenho meus mangás da Natsuki Takaya. Começando aqui por Fruits Basket, que é um dos meus mangás favoritos. Esse é o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15, o volume 16, o volume 17, o volume 18, o volume 19, o volume 20, o volume 21, o volume 22 e o volume 23, que é o último. Aí aqui em cima também da Natsuki Takaya eu tenho As Estrelas Cantam. Esse é o primeiro volume, esse é o segundo volume, esse é o terceiro volume, o quarto volume, o quinto volume, o sexto volume, o sétimo volume, o oitavo volume, o nono volume, o 10º volume e o 11º volume, que é o último. Eu gosto bastante de As Estrelas Cantam, mas eu prefiro Fruits Basket. Aí eu vou aproveitar e vou mostrar o que eu tenho aqui em cima também. Eu tenho o volume único de O Jardim das Palavras, o volume 1 de 5 centímetros por segundo e o volume 2. E tenho também esse volume único que é o Haru. Aí aqui eu tenho a minha coleção de Ao Haraido da Yosaki Saka, que é uma série que eu também gosto muito. Esse é o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume, o quarto volume,
o 5º volume, o 6º volume, o 7º volume, o 8º volume, o 9º volume, o 10º volume, o 11º volume, o 12º volume e o 13º volume, que é o último. Aí aqui vem os meus mangás de Ore Monogatari, que eu ainda não li nenhum. Esse é o 1º volume, o 2º volume, o 3º volume, o 4º volume, o 5º volume, o 6º volume e o 7º volume. Aí aqui vem Lovely Complex da Aya Nakahara, que eu também adoro. Esse é o 1º volume, o 2º volume, o 3º volume, o 4º volume, o 5º volume, o 6º volume, o 7º volume, o 8º volume e o 9º volume. Aqui eu tenho Pandora Hearts do Jun Mochizuki, eu ainda não li nenhum mangá dessa série. Esse é o 1º volume, esse é o 2º volume, o 3º volume, o 4º volume, o 5º volume, o 6º volume, o 7º volume e o 8º volume. Aí aqui eu tenho Arakawa Under the Bridge, da Hikaru Nakamura. Eu só li o 1º volume, mas gostei muito. Esse é o 1º volume, o 2º volume, o 3º volume, o 4º volume, o 5º volume, o 6º volume, o 7º volume e o 8º volume. Eu achei essa capa muito fofa. Aí aqui vem minha coleção de Fullmetal Alchemist da Hiromu Arakawa. Eu li até o 3º volume, é uma história que eu gosto muito. Esse aqui é o 1º volume, o 2º volume, o 3º volume, o 4º volume, o 5º volume, o 6º volume, o 7º volume, o 8º volume, o 9º volume, o 10º volume, o 11º volume e o 12º volume. Aí aqui no cantinho, para finalizar, eu tenho 3 volumes de One Week Friends e 2 volumes de Your Lie in April. Então esse é o 1º volume de One Week Friends, o 2º volume e o 3º volume. Aí aqui eu tenho o 1º volume de Your Lie in April e o 2º volume. Então aqui nessa primeira prateleira da cabeceira, eu começo com a minha trilogia A Aposta. O 1º volume é A Aposta e vocês sabem que eu adoro, já li 3 vezes. O 2º é O Desafio, eu já li 3 vezes também. E o 3º volume é O Risco. Esse daqui eu li acho que 1 ou 2 vezes, eu não tenho certeza. Aqui eu tenho essa edição 3 em 1 de Jane Austen, tem Razão e Sensibilidade, Orgulho, Preconceito e Persuasão. Acho essa edição muito bonitinha, mas as letras são muito pequenas, a página é branca. Então eu acabo não lendo essa edição, lendo as outras e deixando o livro aqui porque ele é muito fofo. Aí eu tenho Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eu amo esse livro. E tem a continuação, que é Depois de Você. Esse livro eu gostei também, mas o primeiro é bem melhor. Aí aqui eu tenho os meus livros dos Bridgertons. O primeiro é o Do Que Eu, que é o meu favorito da série. O segundo é o Visconde que Me Amava, que eu gosto muito também. O terceiro é Um Perfeito Cavalheiro. Esse livro é muito legal porque ele tem um trecho baseado na história da Cinderela. O 4º volume é Os Segredos de Colin Bridgerton, que também é um dos meus favoritos. O 5º volume é Para Sir Philip com Amor. Esse daqui foi um dos volumes da série que eu mais dei risada. O 6º volume é O Conde Enfeitiçado. O 7º volume é Um Beijo Inesquecível. Esse daqui eu também dei muita risada porque a protagonista desse livro é a Hyacinth e ela é muito engraçada. E o 8º livro da série é A Caminho do Altar, que também é um dos meus favoritos. O 9º livro da série, na verdade, é um livro extra com os segundos epílogos, que é o E Viveram Felizes para Sempre. Essa é uma das capas que eu acho mais bonitas da série. E esse livro é super legal mesmo, porque ele traz também uma história extra que se passa com os pais da família Bridgerton. É muito legal. E para finalizar, aqui eu tenho meu box do Quarteto de Noivas da Nora Roberts. Eu vou tirar pra vocês. O 1º volume é Álbum de Casamento, que é um livro que eu adoro. O 2º volume é Mar de Rosas, que eu também adorei. O 3º volume é Bem Casados, que eu também adorei. E o último volume é Felizes para Sempre. Eu acho que esse é o meu favorito da série, mas como eu gostei de todos, é muito difícil escolher. Essa série é muito legal. Aqui nessa prateleira eu tenho os meus livros de Jane Austen e os meus livros de The Kiss of Deception. Então, começando pela Jane Austen, eu tenho Razão e Sensibilidade, que eu li e gostei muito. Orgulho e Preconceito, que é o meu favorito dela, já li 3 vezes.
Mansfield Park, que eu ainda não li, Emma, que eu também ainda não li, mas eu quero muito fazer leitura, eu tenho certeza que eu vou adorar. A Abadia de Northanger, que eu estou fazendo a leitura e estou adorando. E Persuasão, que eu ainda não li, mas eu quero muito. Eu acho essa capa linda. Eu tenho essa edição bilíngue hardcover de Orgulho e Preconceito com a capa do filme. Aí vem a minha trilogia de The Kiss of Deception. O primeiro é The Kiss of Deception, que eu li e adorei. O segundo é The Heart of Betrayal, que eu ainda não li. E o terceiro é The Beauty of Darkness, que eu também não li ainda. Aí na terceira prateleira, lá embaixo, fica esse box meu de Harry Potter, junto com as séries de TV. Só que como a última prateleira é muito difícil de mostrar, eu vou colocar aqui e mostrar pra vocês. Todos os livros são capa dura. O primeiro é Harry Potter e a Pedra Filosofal. O segundo é Harry Potter e a Câmara Secreta. O terceiro é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Esse daqui é o meu livro favorito. O quarto volume é Harry Potter e Cálice de Fogo. O quinto volume é Harry Potter e a Ordem da Fênix. O sexto volume é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E o sétimo volume é Harry Potter e as Relíquias da Morte. Nessa edição eu só fiz a leitura até o terceiro volume, mas eu pretendo voltar à leitura do início e ler até o final nessa edição aqui. Só pra deixar claro, eu já li Harry Potter várias vezes, é por essa edição mesmo que eu tô falando. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar todo o meu tour pela estante. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais.